Senhor. Amém. Pode se assentar, queridão, queridona. Que bênção. Que bênção. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. Amados e amadas, por graça de Deus, misericórdia dele, nós estamos encerrando hoje mais uma série de exposições. 1 Pedro. Que alegria. Hoje, um dos meus tempos de oração, tive dizendo, Deus, obrigado por mais um livro, não é? Completado aqui, exposto. 1 Pedro deu nove mensagens. É uma bênção enorme. A palavra de Deus, ela é muito rica, muito rica. E eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão João Batista, sua sensibilidade em escolher um hino que, de fato, tem a ver, tudo a ver com a nossa proposta, com a proposta do texto, né? O tema da mensagem de hoje é o tema do livro, né? Aguenta firme, tá? Aguenta Aguenta firme. Eu estava antes do culto conversando ali com o Ziane, com Iracema, e é muita luta, né? Aguenta firme. Temos que aguentar firme. E só para já deixar um gostinho aí, o próximo livro será 2 Timóteo. Já vai lendo 2 Timóteo, tá ok? E o tema da série vai ser Serei fiel ao meu Jesus. Então, 2 Timóteo, é uma carta também formidável. 1 Pedro, amados, foi escrita, vamos cravar no ano 63, né, mas é entre 61 a 63. Antes da morte de Paulo, ainda sob a tirania de Nero, que em 64 ateia fogo na cidade de Roma, e enquanto a cidade queimava, ele ficava tocando a sua lira, cantando, compondo as suas canções. Ele era um louco, um dramaturgo, um cantor. Ele era um louco, né? Um louco. E aí foi fácil acusar os cristãos, porque é o único bairro na cidade de Roma que não havia sido tomado pelas chamas foi justamente o bairro que a maioria da população era cristã. A perseguição foi atroz, já compartilhei com vocês. Corpos de cristãos eram usados para iluminar as ruas públicas. Cristãos foram jogados nas arenas para serem comidos por leões. Gladiadores fizeram seus espetáculos cruentos. Famílias inteiras foram dizimadas. E Paulo foi executado nesse contexto, não é? Pedro sobreviveu um pouco mais, algo em torno aí 5, 6 anos. Pedro sobreviveu, mas já quando ele vai escrever a segunda carta, ele já está vendo o dia do fim. A carta é escrita para cristãos que estavam dispersos, peregrinos, na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, em províncias como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram cristãos, em sua maioria cristãos gentios, isto é, não judeus, que reuniam-se em locais, em comunidades cristãs, distantes de outros centros onde o apóstolo Paulo já havia passado. Então, a maioria dos irmãos e das irmãs que receberam essa carta de Pedro não ouviam de Paulo, então ouviram de Pedro. Por isso que tem alguns temas que são correspondentes. Pedro começa a carta chamando-os de eleitos.
E o Augusto Nicodemo chegou a comentar, não sei se foi num tom de brincadeira, talvez tenha sido, ele falou que hoje chamar alguém de eleito dá confusão em alguns contextos, mas diz ele que era comum os cristãos se chamarem de eleitos, eleitos de Deus, não é? Era um termo realmente corriqueiro. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito e aspersão, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então é assim que Pedro começa a sua carta, falando da ação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para a nossa salvação. E o interessante, para quem gosta de detalhes, que ele começa com a saudação, graça e paz vos sejam multiplicadas. E como é que ele vai terminar a carta? Falando da graça e da paz. Então tudo se encaixa. A primeira parte da carta, Pedro se preocupa em falar sobre a nossa santidade, a nossa posição no mundo. Somos santos no mundo. A nossa identidade é uma identidade de Deus. Nós temos raízes para cima, não é? Ao invés de termos raízes na terra, eu gosto muito dessa metáfora, nós os crentes, nós temos raízes para cima. Nós fomos gerados por Deus, somos santos. E por conta disso temos um correto procedimento. Então a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 7, Pedro está preocupado em falar sobre o nosso comportamento exemplar, uma vez que somos santos. A segunda metade, de 3:8 até 5, ele vai estar falando o seguinte: olha, esse comportamento, essa santidade posicional, isto é, nós somos santos, vai estar gerando sofrimento. Então, é como se Pedro dissesse o seguinte: você pensa que vai melhorar? Vai piorar. Mas é uma honra sofrer por Jesus, não é? Armai-vos deste pensamento. Capítulo 4, versículo 1. Armai-vos deste pensamento. Aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Então havia um entendimento, amados e amadas, na igreja do primeiro século, de que sofrer por Jesus, na verdade, não é bem um sofrimento, é um privilégio, é uma honra, é uma honra. Hoje, para nós, amados, sofrer de qualquer tipo de sofrimento é para murmurar, né? E talvez você precise fazer um jejum de murmuração. 1 mês sem murmurar. Consegue, Priscila? 1 mês sem murmurar? De nada. De nada. Não é? Nós precisamos entender que o nosso sofrimento por causa do Evangelho é o que nos identifica com Jesus. Porque o exemplo dele nos foi dado. E Pedro explora isso bastante em 3:18 e também em 4:19. Ele fala de que nós confiamos a nossa vida àquele que de fato também morreu uma única vez e sofreu o que ele tinha de passar. Não é? Devemos glorificar a Deus, porque se Pedro começa no capítulo 1 falando de que nós vamos sofrer várias provações ou várias aflições, no capítulo 4 Pedro vai dizer de que a graça é multiforme. Então são variadas provações e variadas expressões de graça. E aí Pedro está caminhando para o final e ele fala agora sobre a comunhão que a igreja precisa viver no sofrimento.
uma mutualidade entre pastor e ovelha, pastores e ovelhas. Ele vai fazer isso nos versículos 1 a 5, e depois 6 a 11 ele vai falar tudo isso para que você fique firme na fé. Aguenta firme. E ele termina a carta 12 a 14, falando sobre os ecos da graça. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Vai ao texto então, você, meu queridão, minha queridona, e diga para Deus, Deus, fala comigo nesta noite, eu quero receber de ti. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Por intermédio de Silvano, que considero o nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Por favor, Deus, continua falando à sua igreja. No nome de Jesus. Amém e amém. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. A grande ideia diz assim, olha, o crente que persevera diante do diabo faz parte de um povo que sofre na terra, mas desfrutará no céu da verdadeira graça de Deus. Você pode dizer amém? O crente que persevera diante do diabo faz parte de um povo que sofre na terra. Não é fácil não, mas desfrutará no céu da verdadeira graça de Deus. É aquilo que cantamos, mas eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Dá um clique aí, João Marcos, por favor,
Pedro começa falando do relacionamento que precisa haver entre pastores e ovelhas. E Pedro faz isso não com uma autoridade apostólica, ou melhor, um autoritarismo apostólico. Ele fala com autoridade apostólica, mas sem autoritarismo, bem diferente dos líderes que a gente tem em nosso tempo, que gostam de títulos, de posições, que colocam-se acima das pessoas, que querem intimidar. E Pedro começa assim, gente, eu estou falando de Pedro, tá? Portanto, suplico, rogo aos presbíteros, pastores, a palavra presbítero significa anciãos, que há entre vós, eu que sou presbítero com eles. Pedro está dizendo, eu sou um de vocês, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro está dizendo, eu vivi na pele o que é sofrer por Cristo. Eu fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pedro havia deixado de antemão escrito o último verso do capítulo 4, portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem. Pedro se utiliza da mesma expressão, do mesmo verbo que é usado pelo evangelista quando fala que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Pedro diz que os que sofrem segundo a vontade de Deus devem entregar a vida ao fiel Criador, mas não deve fazer do tipo assim, eu estou entregando a minha vida, eu não estou nem aí, não. Eu confio a minha vida ao fiel Criador, porque o homem vai retornar ao fiel Criador um dia, mais cedo ou mais tarde. Talvez se eu pedir para você levantar a mão, se você quer vir agora ou ir agora ao encontro do seu Criador, você vai dizer não, vamos esperar mais um pouquinho, né? Mas de todo modo, um dia eu e você estaremos de novo diante do fiel Criador, mas enquanto esse dia não chega, pratique o bem. É o que Pedro falou, né? Não vos canseis de fazer o bem. Não é fácil fazer o bem, amados. Sobretudo quando a gente não acredita nesse mundo. Quando a gente não acredita nas respostas deste mundo. Quando a gente não acredita nas políticas deste mundo. É interessante, amados, como que a mídia, ela nos coloca, por exemplo, até ontem fui tentar assistir o jornal, mas não deu, não tinha, parece que não tinha notícia nenhuma no Brasil, era só o debate dos candidatos a vice-presidentes dos Estados Unidos, não é? Mas as coisas estão acontecendo e a gente olha para o contexto mundial, amados. E eu repito, a gente não tem esperança nenhuma no ser humano. Eu gosto muito daquele texto de João, capítulo 2, no versículo 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Jesus sempre soube o que é o ser humano. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, pastores, presbíteros, e aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu creio, amados, de que as comunidades cristãs, na Ásia Menor e em outras regiões, escolhiam seus pastores. Aí eu sei que alguém que está me ouvindo, de repente, e é de uma denominação que tem um outro sistema de governo, fala, mas você está olhando porque o sistema de governo batista, congregacional, é o que você segue, então você vê na Bíblia assim. Eu falo, mas eu não tenho culpa, mas eu tenho para mim. Atos capítulo 14, 23, por exemplo, fala que Paulo liderava cada igreja na eleição dos presbíteros, dos pastores. Então, se a igreja votava para o seu pastor,
era o regime congregacional. Então, que me perdoe os presbiterianos, os metodistas, eles vão ler a Bíblia, o Novo Testamento, com uma outra perspectiva, mas cada igreja elegiu seus pastores. Cada igreja tinha um pastor só, ou tinha vários pastores, a questão dos presbíteros, né? Variava. Tinha igreja que tinha um pastor, tinha igreja que tinha vários, mas um era o líder. Variava muito, muito, muito. Ah, mas por que é presbítero e nós não usamos esse termo hoje? Presbítero significa o mais ancião, que não é tanto de idade, mas é o mais respeitado, não é? A pessoa mais madura espiritualmente. Os presbíteros pastoreavam, por isso que no versículo 2, a ordem de Pedro é: pastoreai o rebanho de Deus. E aí agora a gente entra numa questão, amados, aqui juntos, que eu sei que vai parecer que eu estou falando em causa própria. Mas se eu não ensinar a vocês, como igreja, que eu sou responsável, quem vai ensinar? Deveria haver, amados, ou deveria não, deve haver entre pastores e igreja e ovelhas um relacionamento de comunhão, de respeito mútuo. Os pastores têm seus deveres, têm seus direitos, as ovelhas têm seus deveres, têm seus direitos. E Pedro está dizendo aqui, amados, o seguinte: olha, igrejas da Ásia, vocês vão enfrentar severas perseguições. Então considerem os pastores, porque eles vão ser os primeiros a morrer. E sigam o exemplo deles. Sigam o exemplo deles. Pastores, não abandonem suas ovelhas em meio à perseguição. Eu estava ouvindo um pastor, amigo meu, Maxwell, da Igreja Presbiteriana de Mangaratiba, pregando essa semana, e ele disse o seguinte: há pastores que abandonaram suas igrejas no período da pandemia. E quem já ouviu o reverendo Maxwell pregando, sabe que ele é ninja, é direto ao ponto. A gente sempre ouve de igrejas que estão abandonando pastores, ou membros de igrejas que estão abandonando pastores. Eu já disse aqui, por exemplo, de pastores no Brasil, nos Estados Unidos, que estão com a carta de demissão assinada. Só está esperando a igreja voltar a reunir para fazer assembleia e entregar o cargo. Mas também é verdade, amados, de pastores que abandonaram. Culto online dá muito trabalho. Pregar, acompanhar, não dá. Mas olha o que Pedro falou, preste atenção. Pastoreai o rebanho de Deus. Aí a gente aprende logo de cara. O pastor precisa aprender uma coisa: o rebanho é de quem? O rebanho é de quem? De Deus. O reverendo Hernandes, que conta a história de que um dia um pastor chegou para ele, conversa vai, conversa vem, o cara deu mole também, né? Ele falou o seguinte: a minha igreja aqui, a minha igreja ali, a minha igreja, minha igreja, minha igreja. Igual Isaac, né? Minha igreja, né? A minha igreja, a minha igreja. Aí o Hernandes ficou assim já. E olha que ele é um cara calmíssimo, uma fleuma. Mas já estava esquentado. Ele falou o seguinte: meu colega, você me permita, me mostra as suas mãos. Aí o pastor não entendeu nada, mostrou as mãos para ele. Ele falou: eu não estou vendo os cravos, as feridas na tua mão, porque o dono da igreja, Roberto, está com as mãos marcadas. Você está falando o tempo todo: minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja. Pastoreai o rebanho de Deus, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus. Não é por obrigação. O camarada é filho do pastor presidente, então ele tem que ser pastor presidente.
quando o pai morrer. Por obrigação, por nome familiar. O cara vai para o seminário porque é um fracassado nas outras áreas. O cara é uma íngua. Então ele fala o seguinte: não, eu vou para o seminário porque eu fracassei em tudo mais. Por obrigação, amados. Pedro fala, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente. No grego, espontaneamente significa prontamente. Isto é, com disposição, com ânimo, amados, com alegria. Ser pastor, amados, a gente tem que ser com alegria, porque não tem como, cara. A obra é difícil, você vai fazer o quê? Ao invés de chorar, você ri. Espontaneamente. Segundo a vontade de Deus. Eu tenho um palpite. O que Pedro tinha ideia quando falou segundo a vontade de Deus? A mesma coisa que ele tinha na cabeça quando escreveu 4,19. Lê 4,19, você vai entender. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Então, servir espontaneamente segundo a vontade de Deus é aguentar o chumbo grosso. É ter pele de rinoceronte. Marcos Giovanni diz que pele de rinoceronte, eu sou contra toda a violência, até mesmo contra os animais. Mas diz que você pode meter um tiro de espingarda assim, a queima-roupa. A pele do rinoceronte ricocheteia a bala. Diz as más línguas, as lendas. Diz que a pele de rinoceronte é o pastor. É o pastor. Sofre segundo a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Quer uma ajuda aqui da linguagem de hoje? Diz assim, olha, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Ah, achei. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. De boa vontade. Se você quer ganhar dinheiro, ser rico, não seja pastor. Lobo é um bom caminho para você ganhar dinheiro no ministério. É ser lobo no ministério. Agora, pastor, por ganho ilícito, é melhor não ser. Eu li um comentário de um pastor hoje dizendo o seguinte: pastores preguiçosos que pegam sermões prontos na internet no sábado à noite para pregar domingo. Pode até levar por algum tempo. Mas um dia vão estar diante do Senhor. Ganho ilícito. É pecado ganhar dinheiro e qualquer tipo de carreira, tá ok? Qualquer tipo de carreira. Funcionário público, loja, funcionário, enfim, prestador de serviço. É pecado ganhar dinheiro fácil. Mas ganhar dinheiro fácil no ministério, além de pecado, é algo que traz maldição. A coisa é tão séria que o profeta Malaquias vai dizer, no capítulo 2, que os maus profetas, os maus sacerdotes, para ser mais preciso, Deus transforma as bênçãos deles em maldições. Aí olha para mim, eu estou complicando o negócio, né? Se você está debaixo do ensino de um pastor que é falso pastor, que não é homem de Deus, toda vez que ele impõe a mão sobre a sua cabeça para lhe abençoar, você pode estar sendo amaldiçoado.
Ah, pastor, o senhor pegou pesado. Depois você vai lá e lê o texto então. Malaquias, o último livro da Bíblia, no capítulo 2, acerca dos sacerdotes infiéis. E você vai ver como que a coisa é séria. Vou ler apenas o verso 2. Diz o Senhor dos Exércitos: se não ouvirdes com atenção, e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar. Leve a sério isso. Aos pastores também Pedro diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. A palavra exemplo no grego é tipo, servindo de tipo. Daí que vem o termo tipografia. Segundo o original, exemplo, cópia. A dominação apontada por Pedro aqui é aqueles que após assumirem o rebanho do Senhor, e tem pastor que esquece disso, começa a se apossar de uma autoridade que não tem. E como ditadores arbitrários, atropelam todos que estão pela frente, com exigências antibíblicas, ações e estratégias mundanas, com um padrão completamente diferente daquele apresentado pelo Senhor para um líder, para um pastor chamado para cuidar do rebanho do Senhor, visando apenas os seus fins, os seus interesses. Aí se tornam dominadores daqueles com os quais foram confiados, porque Jesus, que é o pastor, confiou as suas ovelhas, ou parte das suas ovelhas, aos pastores locais. Não é? Tem uma corrente, aí você já deve ter ouvido essa linha, dizer o seguinte: não, todo pastor de uma cidade, ele é pastor da cidade. Eu já vi pastores da nossa cidade falando o seguinte: eu sou pastor da cidade de Angra dos Reis. Eu já ouvi isso algumas vezes, cocei um pouco a cabeça, caiu mais cabelo ainda, porque na perspectiva bíblica neotestamentária, eu não sou pastor de Angra dos Reis, eu sou pastor da Ibacém. Porque as ovelhas aqui foram confiadas a mim. Por isso que ovelha de outro pastor eu preciso sempre remeter ele ao seu pastor. E quando chega alguém e fala o seguinte: pastor Ezequias, a sua mensagem está assim, o seu ensino está assim, eu falo: rapaz, olha, eu estou prejudicando a sua vida, rapaz. Então você precisa de um outro pastor. Então, me parece, amados, biblicamente aqui, que Pedro está deixando claro de que o Senhor confia um grupo restrito a pastores locais. Não é um grupo indiscriminado. Eu não sou pastor da cidade. E aí eu me encho e falo: sou pastor de Angra. Igual o pessoal de Barra Mansa e Volta Redonda. De Angra. Não. Eu sou pastor desse rebanho. Local. Versículo 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, e aí os pastores precisam, amados, entender que tem um Supremo Pastor. Um Supremo. Recebereis a imperecível coroa da glória. E quando que o pastor recebe a coroa da glória? Quando ele morre. Tem pastor querendo receber a coroa da glória. Eu quero a coroa. Na coroa, então é só morrer, meu filho.
E a ideia, só para, não quero ser chato, mas o meu colega de turma, o Samuel Muri, que é pastor lá em São Fidélis, escreveu uma série para uma revista nossa, de 1 Pedro, ele chamou a atenção dizendo o seguinte, olha, era muito comum nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, o vencedor ganhar uma coroa. Era uma guirlanda confeccionada de era, salsa, murta, azeitona ou carvalho. Só que o atleta, Ana Clara, ganhava essa coroa, só que depois de algum tempo murchava. Eu não sei quanto tempo murcha uma salsa, murta, azeitona, carvalho, mas murchava. Agora a coroa da glória, diz o texto, amados, olha para mim por favor e olhe para o texto. Recebereis a imperecível coroa da glória. Aleluia. Mas às vezes a gente... Eu sei que eu estou falando para a igreja, mas o Pedro falou para pastores, e quem sabe aqui nós tenhamos futuros pastores, não é? E eu prego para mim também. Às vezes a gente quer receber alguma coisa aqui na terra, né? Algum prêmio. Nós demos uma placa para o pastor Léo. Eu ganhei uma placa lá de Monsuaba, pelo período que eu fui pastor lá. Está até no meu gabinete e tudo. A placa, eu olho para aqueles irmãos, fico tão feliz com a placa, mas a gente recebe placas. Às vezes a gente recebe um pastor, foi legal, o investimento só fez na minha vida, essa mensagem e tal, mas, amados, a coroa que não vai perecer, e que é o melhor prêmio, o maior prêmio, eu só vou receber quando morrer, é a coroa da glória. Coroa da glória, para mim, é sinônimo da coroa da vida de Apocalipse. É a mesma coisa. Só muda vida e coroa e glória. Mas é a mesma coisa. A gente só vai receber quando morrer. E aí, amados, Pedro, no versículo 5, fala, do mesmo modo, vós os mais jovens. E atenção, jovens aqui, quem tem menos de 100 anos é jovem, está incluído aqui nesse texto. Eu fico imaginando, Joésio, por que essa questão dos mais jovens? É porque os mais jovens são os mais afoitos. Os mais jovens, existem coisas, amados, que a gente só aprende quando fica mais velho, não é? Diz que perguntaram para Nelson Rodrigues, que era um profeta do caos, né, do terrível. Mas um dia perguntaram para ele o seguinte, qual conselho você daria para os jovens? E Nelson Rodrigues teria dito assim, envelheçam. Envelheçam rapidamente. Tem coisa que a gente só aprende quando fica velho. Não adianta. Então Pedro diz, os mais moços, os mais jovens, sujeitem-se aos presbíteros. Tenham o primeiro grupo, os mais jovens. E aí deixa eu só citar para vocês o seguinte, é tão importante isso, que naquele episódio de Ananias e Safira, deixa eu ver se está todo mundo ligado, que grupo da igreja que recolheu tanto o corpo de Ananias, quanto depois o corpo da dona Safira? Os jovens. Por que os jovens? Os moços, para que servisse de lição para eles. Pedro falou, gente, eu fico imaginando que os irmãos, tipo João Batista, assim, que já é um ancião, se levantou para ajudar, e Pedro falou, não, João Batista não, Marco Giovanni, muito menos. Eu quero os jovens para levar o corpo de Ananias e para depois levar o corpo de Safira. Os jovens. Quando João, Juninho, escreveu a sua primeira carta, ele diz, eu vos escrevi, jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Há uma precipitação que é própria dos jovens. O jovem, ele acha que não, o pastor está errado, cara.
Tudo bem que tem muita gente adulta que é submissa também, mas os jovens, eles têm essa coisa de, eu vou fazer diferente. Amados, quantos passaram pela minha vida já? Dizendo, pastor, eu vou fazer diferente. Depois de algum tempo me liga, pastor Ezequias, desculpa por tudo que eu fiz. Fala, não, você era jovem. Jovem é outro papo. Vamos dizer aquele personagem do Chico Anísio. É antigo o personagem, os mais novos nem sabem aqui. O jovem é outro papo. Mas depois Pedro fala para todo mundo, tem de todos, aí engloba a igreja toda, uma disposição humilde para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E aí Pedro fala o seguinte, gente, vamos falar geral para a igreja? Vamos ser mais humildes? Disposição humilde. No original é uma palavra só, que significa ter uma opinião humilde de si mesmo. Quer um outro significado? Senso profundo de insignificância. É aquilo que o Jonas Madureira fala. Para de cantar, eu vou me esvaziar. Você já está vazio, cara. Ou igual aquela história que eu contei dessa semana na mensagem. Foi terça-feira, né? Ontem eu não preguei no meio-dia. O camarada foi no psicólogo dizendo que tinha complexo de inferioridade. Depois de uma semana ele voltou, o psicólogo falou, rapaz, eu estudei o seu caso. Você não tem complexo de inferioridade, não. Você é inferior mesmo. Pedro está dizendo, tenham essa disposição humilde uns para com os outros. Provérbios 3:34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Tiago 4:6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E daí então, João Marcos, dê um clique. Nessa mesma toada, Pedro já fala o seguinte, gente, o imperativo da firmeza na fé. Portanto, humilhai-vos. Já que você já é humilde, já que você já é vazio, se esvazie mais ainda. Aí Pedro já vai numa outra direção, né? Se humilhem, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Olha para mim. Quem que vai exaltar? Aí você fala, mas Jesus disse, aquele que se humilhar será exaltado. Sim, será exaltado por Ele, no tempo dEle, do jeito dEle, na agenda dEle, porque a mão poderosa de Deus é que vai lhe exaltar. Esteja ali, humilde, humilhai-vos, humilhai-vos. E como consequência disso, lance toda a vossa ansiedade. Tem gente que só pega esse versículo, lançando sobre ele toda a ansiedade, e não entende. Como que eu vou fazer isso? Sendo humilde. Quem é humilde, lança ansiedade. E lançar ansiedade aqui significa pegar aquela roupa pesada. Já teve num dia que você está muito calor, e você está com aquela roupa pesada, você saiu de casa e estava frio, e você lança essa blusa de frio, esse cachecol, essa roupa pesada. Quantas coisas, amados e amadas, nós precisamos lançar sobre o Senhor com humildade. Quem é humilde? Presta atenção. Quem é humilde não é ansioso. Essa é a ideia do texto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. É consequência. Uma coisa diz respeito à outra. Não estejais inquietos, Filipenses 4:6, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E aí no versículo 8, tende bom senso e estais atentos. Ele repete aquilo que está em 4:7, né? Tende bom senso e estai alertas em oração. Por quê? Aí que entra, amados, tem gente que não gosta de falar. É bom realmente respeitar,
mas nós temos que colocá-lo no seu devido lugar. O diabo, vosso adversário, o diabo não é adversário de Deus, tá ok, gente? Tem gente que fala o seguinte, o diabo é o inimigo de Deus. Não, o diabo não é o inimigo de Deus. O diabo é o nosso inimigo. Tá? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão. Ele não é leão, ele ruge como se fosse, porque o leão é Jesus, é o leão da tribo de Judá. O diabo é um leão fake. Como leão, que procura a quem possa devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe quem? Resistir-lhe. Regrinha de português. Resistir-lhe. A pergunta é, a quem? Resistir ao diabo, que como leão, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé. O diabo, amados, não é uma ficção. O diabo é real, tá ok? O diabo é real. O diabo tentou Jesus, o diabo... Enfim. O diabo é o diabo de Deus, disse Martinho Lutero. Resistir-lhe. O verbo aqui resistir no original significa se opor. Se opor. Permanecer firme. A nova versão transformadora. Permaneçam firmes contra ele. Sejam fortes na fé. Por quê? Sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Aí, amados, é a questão da nossa irmandade. Nós precisamos entender o seguinte. O diabo, ele não está em todo lugar. Olha para mim. O diabo não é onipresente. Tá? Mas ele é bem assessorado. Ou mal assessorado, né? Depende da perspectiva. Os nossos irmãos em volta do mundo estão sofrendo. Então, quando você... Por que você tem que resistir firme? É porque aquilo que está acontecendo com você, não está acontecendo só com você, queridão. Queridona, para de murmurar, para de reclamar. Está acontecendo com os irmãos no mundo. Quer ver o que está acontecendo na Argélia? Só vou falar na Argélia. Em agosto agora, diversas igrejas foram fechadas pelo governo. Só em agosto, 3. Templos lacrados, que obrigam os locais de adoração não muçulmanos a terem autorização prévia para o funcionamento. E como na prática essas autorizações nunca são emitidas, comunidades cristãs inteiras na Argélia, a Argélia é norte da África, está sofrendo porque estão com seus templos fechados. Tá? Os cristãos espalhados pelo mundo. Você segura aí. Mesmo que você não conheça, não os conheça, ainda que fale línguas diferentes e que provenham de culturas distintas, fazem parte de uma mesma irmandade. Somos irmãos. Daí o término da carta, amados, são ecos da graça de Deus. Pedro termina dizendo, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, fala sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. O Edson Peterson traduziu assim numa mensagem. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Ele a tem. E talvez se fosse eu terminaria a carta aqui. Amém, amém. Mas aí Pedro resolveu citar aqui alguns nomes, né? Eu quero terminar a mensagem citando eles também. Por intermédio de Silvano, que considero o nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus,
nela permanecei firmes. Eu não quero prolongar no argumento, mas se Pedro fala verdadeira graça, é porque existe a falsa graça. Pedro está dizendo o seguinte: olha, Silvano tem me ajudado, como ajudou o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 1,19, 1 Tessalonicenses 1,1, 2 Tessalonicenses 1,1. Esse Silvano é o mesmo Silas, tá ok? Era um companheiro de Paulo, um homem instruído, culto, que serviu de secretário de Paulo e agora é secretário também de Pedro, por isso que essa carta foi escrita com um grego bem excelente. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Aí os comentaristas brigam. Que Babilônia é essa? João Calvino, para não dar o braço a torcer de que era Roma, que João Calvino tinha uma bronca dos católicos terrível, né? É um homem do contexto. Falava que essa Babilônia era a Babilônia mesmo, de hoje é o Iraque. E há comentaristas que seguem isso. Havia uma comunidade judaica, cristã, na Babilônia. Mas eu tenho para mim, junto com outros comentaristas, de que essa Babilônia é um nome simbólico para a cidade de Roma. Era comum os cristãos chamarem Roma de Babilônia. E você vai encontrar isso em 2 capítulos de Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Então Pedro esteve na Babilônia, ou em Roma, e não foi o primeiro papa, tá ok? Com certeza, mas na cidade de Roma ele escreveu, ou da cidade de Roma, ele escreveu essa carta. Junto com um cidadão que ele chama de meu filho, Marcos. Marcos era um sujeitinho que está em Atos 12, Atos 13, Atos 15, Colossenses 4 e 2 Timóteo 4. Um jovenzinho, filho de Maria, que havia fugido ou deixado Paulo na mão. Paulo ficou chateado com ele, abandonou ele, não quis caminhar com ele, mas Barnabé chamou esse Marcos, o nome dele completo era João Marcos, e adotou ele. E Pedro se encantou com esse garoto e adotou ele também como filho. Meu filho aqui não é filho consanguíneo, mas é meu afilhado, meu protegido Marcos. E aí a história da igreja é muito interessante porque esse Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Ajudado por quem? Por Pedro. Então, aqui a gente aprende que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. Paulo queria detonar João Marcos. Pedro adotou ele, e aí em 2 Timóteo 4,11, Paulo vai escrever dizendo o seguinte: me traga João Marcos, porque ele me é muito útil. O menino. Por isso que eu quero, amados, ao terminar com esse cumprimento, né, dizer que quando a gente investe, amados, num jovem, a gente corre todos os riscos possíveis. Mas a gente não sabe se a gente está diante de um João Marcos. Então vale a pena investir na juventude. Pedro termina a sua carta dizendo: cumprimentai-vos com um beijo de santo amor. Era um costume na igreja do primeiro século chamado ósculo santo. Só que homens beijavam homens no rosto, mulheres beijavam mulheres. Era uma forma de cumprimento quando não existia o coronavírus e o pessoal tinha que manter distanciamento social. Rapidamente, então, para a gente encerrar, vou citar algumas aplicações para a gente ir para casa. Ser pastor, amados, é um chamado divino. E a honra do ministério pastoral não está nos prêmios que recebemos dos homens, mas daquilo que somente Deus pode dar, a coroa da vida. É como disse, amados e amadas, um pastor aos seminaristas, e eu faço destas as minhas palavras:
se você é vocacionado para o ministério. Venham trabalhar para o Senhor. Os dias são longos, o trabalho é duro, a recompensa é baixa, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Então vale a pena. Outra aplicação. A obediência aos pastores de Deus é própria de quem é humilde. Quem é arrogante, jamais a se firmar em alguma igreja. Estará sempre indo em busca de um pastor para chamar de seu. E Paulo vai escrever a Timóteo dizendo o seguinte: virá tempo, 2 Timóteo 4, 3 a 4, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Outra. Quem entende que sua história faz parte da história de Deus, entende que a mão de Deus é que dirige tudo. Foi assim com Esdras. 6 vezes aparece no livro de Esdras a expressão a mão de Deus. E Neemias, 3 vezes aparece em Neemias. Será assim comigo e com você. Se você crê que a sua história faz parte da história de Deus, não se preocupe, é a mão dele que está conduzindo todas as coisas. Receba isso. É a mão de Deus. Não é a sua mão. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Tá? Outra. O diabo não está por detrás dos nossos sofrimentos por conta do evangelho, gente. Eles são nossas medalhas de honra ao mérito. Não fica culpando Satanás pelo seu sofrimento por causa do evangelho, não. É coisa de Deus mesmo. Porque o diabo não ia te mandar um sofrimento para você se tornar mais amigo de Deus. O diabo não é burro. Quando o diabo tenta, ele tenta para lhe fazer cair. Quando Deus permite que você seja tentado, é porque ele quer levantar você. Então, o diabo, amados, não está por detrás dos seus sofrimentos por conta do evangelho. O seu sofrimento é a medalha. Russell Shedd dizia o seguinte: muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas e estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Isso é que importa. Por fim, tudo que somos e temos em Cristo. E por conta disso, resistimos firmes na fé. Satanás está ali, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas você está resistindo. Paulo vai dizer aos Efésios, não é? Que nós devemos resistir. Resistir no dia mau. Permanecer firme. Amados, para terminar, essa última tela, João Marcos. Um dia um pastor estava conversando com um eletricista, hein, o Ricardo, e o pastor disse o seguinte: rapaz, um painel de controle extremamente complexo. E o pastor disse o seguinte: rapaz, é impressionante ver vocês eletricistas trabalhando tranquilamente com esses fios cheios de energia elétrica. Como é que vocês fazem isso? E o eletricista sorriu e disse o seguinte: pastor, só pode mexer com eletricidade aquele que, antes de tudo, a respeita. A questão não é não ter medo de tomar choque. O Ricardo, por exemplo, morre de medo de tomar choque. E é um bom eletricista.
Porque ele tem que respeitar a energia. Eu não sei se você vai ficar frustrado com o que eu vou dizer, mas Satanás, amados, o diabo, ele é muito perigoso. É como uma serpente que pica quando menos esperamos. O diabo é um destruidor, amados. Apocalipse 9 chama ele de Abaddon e Apolion, que significa destruição. Na Bíblia, amados, Zacarias, Apocalipse, vai chamar o diabo de acusador. Efésios vai dizer que Satanás tem poder, grande poder e inteligência. Ele é um inimigo terrível. Você jamais deve zombar dele, ignorá-lo, subestimá-lo. Ah não, o diabo não está comigo, não está? Vai ver, está com você há muito tempo. Se você não for um. Tem que tomar cuidado. Resistir. Mas vigiar. Agora, é fato também que a gente não pode acusar o Satanás de tudo também. Tem gente que vê um diabo, um demônio atrás de cada arbusto. Ah, estou com dor de cabeça. É Satanás. Não, é o sol quente, preocupação. Pneu furou. É Satanás, e agora eu estou na estrada. Por que você não anda com estepe? Aumentou o aluguel, é Satanás. Não, é inflação. Agora, é verdade que Satanás pode causar enfermidades, dores físicas. Lucas 13:16 vai dizer isso, Jó vai dizer isso. Agora, não há base bíblica para você sair por aí expulsando o demônio da enxaqueca, o demônio da dor das costas. Não é? Teve um dia que uma senhora ligou para o pastor para dizer: pastor, Satanás me fez encolher. Não. É igual essa brincadeirinha do Facebook, que eu acho que é bobeira, mas o pessoal gosta do avatar. Aí alguns pastores estão falando, é demônio. Avatar, uma divindade hinduísta. Avatar, mas é uma caricatura na informática. Simples assim. Agora, quero terminar dizendo, você precisa perseverar, ter discernimento. Porque Satanás é um inimigo sutil. Você tem que estar vigilante. Quanto melhor conhecermos a palavra de Deus, mais aguçados os nossos sentidos espirituais serão para detectar a atuação de Satanás. Então é verdade que Satanás pode não estar no avatar do Facebook, que eu acredito que não está, mas ele está em lugares que talvez você nem imagina. Temos que discernir os espíritos, prová-los, para ver aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então estenda suas mãos assim e diga: Deus, me faça perseverar. O crente que persevera diante do diabo faz parte de um povo que sofre na terra, mas desfrutará no céu da verdadeira graça de Deus. Deus, o teu povo quer perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. O diabo anda em nosso derredor e a gente precisa ter discernimento. E a gente precisa entender que a terra é lugar de sofrimento, é lugar de renúncia, é lugar de perder para ganhar, descer para subir. Mas ao mesmo tempo, precisamos alimentar a esperança de que o Senhor está nos guardando um lugar para morarmos a eternidade contigo. Que possamos viver dia após dia como os destinatários desta carta, crendo na verdadeira graça
de Deus. Toma conta do nosso coração, Deus. E ajuda-nos a perseverarmos, a permanecermos firmes na fé. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Ora ao Senhor, meu queridão, minha queridona. Agradeça a Deus por ter ouvido essa mensagem, esse desafio, essa exortação. Agradeça. E aguenta firme. Aguenta firme.